6h35, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso de hoje. E Outubro Rosa, o mês de conscientização da prevenção contra o câncer de mama. Só quem já passou pelo tratamento sabe como é difícil enfrentar a situação. Muitas das vezes faltam forças para continuar. E a dor é tão grande que o paciente pensa em desistir da vida. Agora você vai acompanhar histórias de mulheres guerreiras que se superaram e não desistiram. Vencer o câncer não é impossível. E quem tem amigos de fé encara qualquer dificuldade. Foi durante as férias em Fortaleza que a cantora Fátima Silva descobriu a doença. E eu tava com a minha enteada, nós fomos dar uma corridinha na praia. E eu senti aquele truco, né? Ai, que dor, aquela dor intensa. E aí, vamos pra UPA. Aí fui pra UPA, o médico examinou e tal, e ele disse assim, volte urgentemente para cá, para Manaus, e procure seu médico. O tumor já estava em estado avançado. Na época, Fátima precisou passar por cirurgia de imediato. Partimos primeiro para a cirurgia e depois que nós fomos tratar, ele refez tudinho lá, primeiro do lado esquerdo, ele refez tudinho direitinho e tal. Só que 3 meses depois, apareceu do lado direito. 10 anos se passaram desde que a cantora iniciou o tratamento. Durante esse tempo, muitos momentos de dor ela enfrentou entre idas e vindas em hospitais e neste quarto. Você desiste da sua vida. A dor chega a ser insuportável que você pede para morrer. É muito difícil até explicar para você o que é essa dor, como ela vem. Sabe? É uma coisa que você não sabe o que fazer. Entre janeiro e julho deste ano, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas registrou 86 novos casos de câncer de mama. Em 2017, o ano terminou com 131 notificações da doença. Este tipo de câncer é o que mais leva o paciente a óbito e é mais comum para o sexo feminino. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que em 20 anos, as mortes de mulheres com câncer de mama aumentou 16%. Quanto mais cedo o diagnóstico for dado, mais tempo o paciente terá para realizar o tratamento. Por isso, a importância da prevenção. Fátima chegou ao nível 4 do tumor, que é considerado um estágio grave. A cantora perdeu as 2 mamas, cabelos, mas não perdeu a autoestima nem a fé. Fé. A palavra sem chave é ter muita fé. Então você tem que ali se concentrar, tomar teu remédio e esperar ele agir. E você tem que ter rezando, pedindo forças, mas é muito complicado. Mas também é com muita força, é com muita alegria que eu digo que tem cura. Você tem que lutar pela tua vida, não desista jamais. Os pensamentos vêm, até chegam aqueles pensamentos negativos, mas você tem que tirar, abominar, tira. E pensa, não, tô bem, tô boa, vou passar, amanhã é outro dia, amanhã eu vou estar bem, amanhã eu vou acordar legal, sabe? Você tem que ter essa determinação na sua vida. Em nenhum momento Fátima pensou em parar de cantar. A música, inclusive, é a responsável por esse sorriso largo. Sou doce, dengosa, polida, fiel como cão, sou capaz de te dar minha vida. Essas mulheres aqui entendem de superação. Cada uma tem uma história de luta contra o câncer de mama para contar. Mas elas encontraram no Instituto Mães que Fazem Arte um passatempo para dividir experiências e fazer artesanato. A reunião não é só fazer artesanato, é uma reunião de conversa, a gente procura saber o que está acontecendo uma com as outras, a gente brinca, a gente lancha junto, a gente procura ajudar mesmo aquelas meninas que estão em tratamento e as que não estão em tratamento dão apoio para aquelas que estão. O espaço de trabalho foi cedido pelo Shopping Via Norte.
Todo o artesanato produzido fica exposto na loja para ser vendido. A maior parte do lucro vai para quem confeccionou o artigo e 20% é destinado para a manutenção do espaço. Um dos objetivos do projeto é isso aqui: as reuniões para compartilhar ideias, dividir experiências, fazer novas amizades e ajudar umas às outras. Que belos exemplos, né? Todo mundo já recorreu ao uso de chá para tratar algum tipo de doença, né? Você sabia que esse hábito foi herdado dos asiáticos? E aqui na Amazônia, centenas de tipos de folhas são capazes de combater até enfermidades graves. Capim-santo, cidreira, boldo e chá preto são alguns dos mais tradicionais. O hábito de consumir chás surgiu na China há pelo menos 5.000 anos. O costume ganhou adeptos no mundo todo. Aqui na Amazônia, os índios descobriram que algumas plantas também poderiam curar. Nós somos abençoados, né? Porque nós tiramos tudo de bom da natureza. Todo remédio de farmácia é da natureza. O remédio que mais sai é o mastruz, né? Para tratamento de gripe, de bronquite, pneumonia e também no tratamento de baque, né? Esse pessoal usa muito. Uma região tão rica quanto a Amazônia não fica para trás quando o assunto é medicina alternativa. Aqui nós temos plantas capazes de combater até doenças mais graves, como o câncer. É o caso do corama e da graviola. A dona Terezinha descobriu a cura pelas plantas quando o filho estava com crise de dor no estômago. Aí não aguentava comer nada, aí eu passava tudo no liquidificador. Couve com a corama, aquilo alivia que é uma beleza. Esta nutricionista explica o poder dos chás no bom funcionamento do organismo. E por serem naturais, possuem poucas contraindicações. Os chás são muito usados na nossa região, né? Isso vem de uma longa história, os indígenas, a questão mesmo cultural das pessoas usarem o chá para melhorar, né, a saúde. Então, sempre alguém tem uma receitinha, dor de cabeça, dor de barriga, conversa com alguém, alguém sempre tem uma receitinha de um chá. E isso é bem interessante, isso é uma forma natural de se procurar um processo de saúde, de cura. A gente sempre traz algumas ressalvas no perigo do uso desses chás, né, que as pessoas usam de uma forma, às vezes, não conhecem a folha, não sabem qual o princípio ativo que ela pode trazer e acabam fazendo errado os chás. E quem também faz o uso de chás é a dona Maria, de 72 anos. Sabe aquele chazinho feito por vó que a gente sempre quer quando fica doente? A dona Maria sabe exatamente qual indicar. Dona Maria, cidreira. A cidreira é bom para acalmar, para dormir. E o hortelãzinho? Hortelãzinho a gente tira a folha, misgalha, ele bem misgalha, não ferve. A água está fervendo, né? Aí bom, põe no copo, na xícara, o hortelãzinho tampa. Aquele vapor vai sair, fica tudo no chá. É bom para resfriar de criança. E para o estômago também. Seja pela manhã, no fim da tarde ou até mesmo antes de dormir, os chás são realmente grandes aliados à saúde. E a gente continua falando de saúde, mas agora vamos falar de saúde dos dentes. O assunto hoje é o cálculo dental. E quem conversa com a gente é a cirurgiã dentista Thalita Bastos, que já está aqui no estúdio comigo. Thalita, seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um excelente dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a você que está assistindo o programa. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é um cálculo dental e que mal isso pode causar. O cálculo dental, ele é mais conhecido como tártaro. Ele pode provocar vários problemas. Pode provocar mau hálito, pode provocar gengivite, que é um pequeno sangramento da gengiva que pode se agravar, provocando a periodontite. Que a periodontite, Adriane, A periodontite, Adriane. A gente está vendo aqui as imagens e aí tem os dentes bem escuros, né? Sim, marcados. Isso daqui é o tártaro, que é o cálculo dental. Então, a periodontite faz o amolecimento do dente, ou seja, o dente fica mole. E isso pode se agravar e fazer a pessoa perder o dente. Ou seja, começa assim, com algo menor, isso aqui já é um estágio mais grave, com certeza. E depois vai para o mau hálito, vai para gengivite, que é o sangramento na gengiva,
vai para a periodontite, que pode causar a perda do dente quando está mais grave. Trouxemos aqui um esquema de um videozinho para a pessoa que está em casa poder verificar melhor como isso acontece. E aí a gente está vendo já a gengiva com sangramento, isso, né? E consequentemente Aí agora é a periodontite, que vai remodelando o osso desce e vai acontecer agora a perda dos dentes, que é o amolecimento dos dentes. E como que a gente faz para prevenir tudo isso, para evitar que chegue a esse extremo de repente perder os dentes justamente por conta de um problema que aparentemente começa muito simples? Sim, é um problema simples e fácil de tratar. A pessoa precisa ter uma boa higiene bucal, ou seja, escovar o dente corretamente, usar a escova macia, usar fio dental, usar enxaguante bucal e fazer visitas periódicas ao dentista, pois como foi possível ver no vídeo, começa com um sangramento e vai para a perda dos dentes. Muita gente trata o cálculo dental como se fosse algo simples, mas ele não é simples. É necessário realmente fazer a prevenção e ir no dentista, pois uma vez que ele se forma, somente o dentista que pode remover. Como tem nessa imagem aqui, o antes e o depois, o antes e depois. Lá em cima está com o cálculo, mas não está tão avançado como aquela outra imagem, e a limpeza. Um paciente, a pessoa em casa não consegue remover isso, somente o dentista. Por isso é importante ir lá no dentista. E tem outro problema que o cálculo dental pode trazer, que é a endocardite bacteriana, que pode trazer problemas cardíacos para a pessoa. E é por isso a importância de sempre estar visitando o dentista de 6 meses, para não deixar acontecer isso, para não deixar acumular esse cálculo dental, porque quando ele evolui, cresce bastante, pode trazer vários problemas e somente o dentista é capaz de remover o cálculo dental. Então, um problema que pode parecer simples para você de casa, apenas uma manchinha no dente, pode evoluir até trazer mal para o coração. Muito obrigada, Thalita, pela visita aqui no Manhã no Ar. E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, é só procurar a clínica, tem todas as informações aqui para você, os telefones e endereço. Muito obrigada. Obrigada, Adriane, obrigada a você que está em casa. E neste segundo turno, as denúncias de fraudes em urnas vão ser registradas online. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, as queixas feitas por cidadãos nas sessões eleitorais sobre irregularidades durante o processo de votação serão registradas em tempo real e disponibilizadas imediatamente na internet para o acompanhamento da apuração do caso. O termo de orientação, que deve ser seguido por mesários, foi assinado nesta terça-feira pelo ministro e também pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. Nesses casos, os mesários e presidentes de sessão devem fazer o registro da denúncia e enviá-la ao Sistema de Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal já disponível. Para o ministro, essa é a maneira mais transparente e rápida de lidar com qualquer tipo de problema na hora da votação. Isso vai ser fundamental naqueles casos em que a gente viu na internet as pessoas reclamando que não conseguiram votar, que o voto não foi registrado e que não sabiam a quem recorrer. E os próprios mesários e presidentes não tinham orientação adequada. Então, no momento que identificar alguma irregularidade, você vai lá e conta o que aconteceu para o mesário e o presidente e eles vão lhe orientar e registrar imediatamente, de forma online, essa denúncia. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem conversar com a gente. Cleiton Pascarelli e Manuel Cardoso estão por lá. Muito bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, Adriane. Vamos lá, vamos falar sobre a privatização da Eletrobras Amazonas Energia. A votação para definir essa privatização foi adiada, ficou para depois da eleição e agora não passou pelo Senado, né? Exatamente, né? O governo, com essa proposta, tentava passar por cima de algumas questões jurídicas e tornar a privatização mais atrativa para investidores. Esta proposta já havia sido aprovada em pelo menos 3 comissões no Senado, mas em plenário ela foi derrotada por 34 votos contra 18 votos a favor da proposta do governo. Vale lembrar que outras distribuidoras da Eletrobras já foram privatizadas, né? Agora no fim do mês de agosto e também em julho, né? Foram privatizadas Acre, em Rondônia, em Roraima e a do Piauí, que foi no mês de julho. Já a Manaus, né? A Eletrobras Amazonas Energia já não vai entrar por conta dessa derrota que o governo sofreu no Senado.
E diante disso, cai por terra aquele discurso do presidente Michel Temer de que tinha necessidade de fazer, senão a empresa não iria conseguir se manter, existe uma dívida milionária. E aí a gente fica aí agora, se isso seria a solução, como que fica com o problema? Porque a dívida continua, né? Exatamente. A dívida continua. E é uma dívida muito grande e que, muito provavelmente, como sempre, é cobrada da gente, da população. Possível até que a gente tenha acréscimo em contas de energia, como temos tido nos últimos anos, com muita frequência e um acréscimo muito grande, inclusive. Exato. Agora, falando sobre saúde, a perícia da Defensoria Pública apontou irregularidades no Hospital João Lúcio. Quem frequenta o hospital sempre tem irregularidades, problemas para relatar. E essa perícia constatou o que a gente já sabe ou tem algo de diferente? Olha, muito do que já se sabe, Adriane. O defensor público Arlindo Gonçalves Neto esteve lá na Defensoria Pública na semana passada, porque foi chamado por pacientes, né, e parentes de pacientes. E aí você está vendo, por exemplo, quem está acompanhando pelo programa Amanhã no Ar, imagens de uma acompanhante de paciente que estava mostrando gases, luvas, esparadrapos, que ela foi obrigada a comprar, segundo informações dela, porque no hospital não tinha. Lá também foi constatado pelo defensor público que os parentes de pacientes estavam amarrando um chuveiro com um cordão para que tentasse interromper um vazamento, mas mesmo assim não deu jeito. Sujeira, pano sujo para tudo quanto é lado, faltam materiais básicos, segundo não só os pacientes, mas também os acompanhantes. Num caso, o defensor público constatou que havia goteira em cima de um leito, em cima de um paciente lá da cama, muitos colchões velhos, camas quebradas, faltando lençóis, e tudo isso foi para um relatório que ele protocolou lá no Hospital João Lúcio e pediu providências a gestão, né, a diretoria do Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. A Suzane enviou uma nota para o Grupo A Crítica dizendo o seguinte, que a Suzane e a direção do hospital afirmam que não procedem as denúncias, mesmo com vídeos e todas as provas encaminhadas pelo defensor público. Segundo eles, a unidade dispõe de todos os materiais relatados pela denunciante. Sobre respingo de ar-condicionado, eles ainda colocam sobre aspas na nota deles. A direção da unidade ressalta que possui empresa de manutenção e quando há qualquer problema de dreno de água, o mesmo é resolvido assim que identificado. E sobre a limpeza e manutenção, a Suzane informa que trocou recentemente a empresa que fazia o serviço da unidade e não tem detectado problema dessa natureza. O grande negócio é que, segundo o próprio defensor público, logo após essa inspeção e a protocolização do documento, né, da inspeção lá no João Lúcio, segundo os pacientes e os acompanhantes, as questões que foram apontadas por ele foram resolvidas, o que, segundo ele, é uma maquiagem, já que os problemas estavam ali constantemente e não tinham sido resolvidos. Agora, tem uma coisa que eu, pelo menos, classifico como estranho nessa comunicação feita pela Suzane e pela direção do hospital também, que subscrevem essa nota, é de que eles disseram que não foram comunicados dessa vistoria realizada pela Defensoria, que não acompanharam essa vistoria. Parece, inclusive, que estão apontando que a vistoria não teria ocorrido, mas o defensor está se posicionando de maneira muito clara, considerando, inclusive, as provas apresentadas pelas denúncias e o relato da vistoria é relato também de coisas que o Cleiton citou aqui, que foram verificadas, que foram checadas in loco, foram checadas durante essa vistoria. Então, como é que alguém faz vistoria em um hospital e o hospital não sabe que está ocorrendo essa vistoria? Fica uma situação um pouco estranha da gente entender, Cleiton e Adriane. Infelizmente. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente dia para vocês e para os ouvintes da rádio. Obrigado você. Bom dia e até amanhã. Bom dia, até amanhã, Adriane. Bom dia, até lá.
E a Justiça Federal prorrogou a prisão temporária por mais 5 dias de 4 presos durante a Operação Cashback da semana passada. São eles o advogado Lino Chícharo, Jandeel da Pinheiro, Jonathan Queiroz da Silva e Marco Antônio de Jesus Barbosa. O pedido foi feito pela Polícia Federal, que justificou a necessidade de mais diligências e também pela quantidade de informações coletadas. Para a PF, há indícios de que os investigados tiveram acesso ilegalmente às medidas constritivas das quais seriam alvo, o que demonstra o alto grau de influência e poder de corrupção nas instituições em que a investigação tramita. É o que diz o documento. Na decisão, a juíza da 4ª Vara da Justiça Federal afirma que a custódia dos presos é necessária para que não haja riscos deles interferirem e até mesmo atrapalharem as investigações em virtude do poder econômico e político que possuem. E agora vem comigo que a gente tem imagem ao vivo do nosso drone. Vamos lá para a rodoviária. Nós estamos sobrevoando ali essa área da Torquato Tapajós, onde existe um acampamento de venezuelanos. Os novos venezuelanos que vão chegando aqui na cidade, né, vindos normalmente ali de Boa Vista, estão acampados na rodoviária. Durante esse fim de semana, durante o início da semana, muitos deles montaram acampamento durante a noite aí, para passar a noite debaixo desse viaduto. Agora a gente percebe alguns ali também, tem até barraca de camping nessa área, que é onde eles estão abrigados provisoriamente. Vale lembrar que os venezuelanos já receberam, através do governo federal, de instituições norte-americanas, até do governo norte-americano, repasses, mas esses repasses são enviados diretamente para abrigos que dão esse suporte. O detalhe é que esses abrigos já estão superlotados, né? A intenção é prepará-los para o mercado de trabalho, dar capacitação, treinar em português, alguma área técnica, para que eles possam conseguir trabalhar. Mas o número de venezuelanos que vai chegando em Manaus é cada vez maior e também eles vêm de forma irregular. A maioria deles, né, não vem nesse sistema de imigração como foi planejado pelo governo e também não tem nenhum tipo de controle de fronteira. Diante disso, as imagens que você acompanha agora são de venezuelanos que estão acampados nessa área verde, nesse canteiro ali próximo ao viaduto e também à rodoviária de Manaus. Observando o trânsito, está tranquilo, pelo menos até esse momento, na Torquato Tapajós. Ontem a cidade vivia um verdadeiro caos com 2 acidentes que aconteceram e, por consequência, atrapalharam o trânsito em toda Manaus. Hoje, pelo menos na Torquato Tapajós, o trânsito é tranquilo para quem segue para Mário Ipiranga Monteiro, para quem vai também para a Avenida Constantino Nery ou Djalma Batista, não enfrentam dificuldades nesse horário, pelo menos é nesse trecho que a gente consegue sobrevoar e mostrar para você agora. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do trânsito em outras áreas da cidade e também volta com os casos de polícia. Vamos mostrar que o professor acusado de estuprar alunas em uma escola na Zona Norte foi preso novamente. A gente também vai mostrar uma quadrilha especializada em assaltar motoristas por aplicativos. Eu volto a instantes. Não saia daí.